Boa noite, estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal com transmissão pelo canal TP Fest. E a entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos com a advogada doutora Daniela Castro, que vai estar conversando com a gente sobre o tema BPC. Uma boa noite a todos. Doutora Daniela Castro é de Caçapava, no Rio Grande do Sul. Estamos aguardando aqui a doutora Daniela Castro, o perfil dela entrar para a gente poder convidá-la, né? Uma boa noite a todos. Para quem quiser mandar pergunta, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente faz no decorrer da entrevista para o programa Bate-Papo Legal. Tem transmissão pelo canal TPFE. Uma boa noite, doutora. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal, aqui pelos Espaços Jurídicos, com transmissão pelo canal TP Fest. O tema hoje é BPC. E antes de a gente começar a entrevista, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Perfeito, doutora. Primeiro, uma boa noite a todos que estão nos vendo hoje. Queria agradecer aqui o espaço e o convite. Fico muito feliz em poder compartilhar este momento, essa noite, com vocês da TPC e mais o pessoal todo aí de casa, tá? Meu nome, então, é Daniela Valesa de Castro, sou advogada, atuo há 5 anos, e nesses últimos anos, então, os últimos 2 anos, estou me especializando exclusivamente na área do BPC. E, doutora, então eu já começo a perguntar quais são as novas regras de 2025 para solicitar o BPC. Perfeito. Então, todo ano, né, sempre tem alguma novidade do INSS, né? Na verdade, todos os dias. E com o BPC não foi diferente, né? Então, ele tem algumas novidades, tá? Dentre elas, então, foi a necessidade que eles estão tendo agora em solicitar a comprovação pela biometria, seja ela nos pedidos, né? Seja elas pelo RG, o novo atualizado, que tem a biometria, a CNH ou até mesmo o título eleitoral. Então, a biometria ela veio justamente ainda para poder dar mais segurança aos pedidos, né? Também nós temos, assim como outro requisito, novidade 2025, é o próprio valor do benefício, né? Porque ele é de acordo com o salário mínimo vigente de cada ano. Então, neste ano é o valor de 1.518, né? E do ano passado, por exemplo, era do ano vigente da época, tá? Outra novidade que nós tivemos também foi a questão do cadastro único, né? O cadastro único antigamente ele era atualizado a cada 4 anos, e neste ano de 2025, então, eles também passaram para 2 anos. Então, a cada 2 anos, todo mundo que possui o BPC ou que queira fazer o pedido, né, tem que deixar atualizado ali a cada 2 anos. Tem que procurar o CRAS da sua cidade e fazer essa atualização. Tá? E por último, mas não menos importante, é que eles também estão fazendo maior cruzamento de dados com todos os outros órgãos do governo, seja ele, por exemplo, Receita Federal ou algum órgão também de instituições bancárias, para melhor assegurar, né, o solicitante. E, doutora, o que é necessário fazer antes de requerer o BPC? Então, isso é muito importante essa pergunta. Várias pessoas, quando nos procuram, né, me perguntam, doutora, por onde eu começo? E o passo principal, né, é justamente isso: é ir ao médico, é verificar se realmente aquela doença que a pessoa tem lhe torna, né, lhe deixa impedido para exercer as atividades laboral ou até mesmo da vida civil, né? E que essa doença, então, seja ali caracterizada como deficiente, tá? Então, esse assim, é o primeiro passo. É ir procurar um médico, né, especialista da área, e também, em conjunto, né, não menos importante, que é sim ter sempre o cadastro único atualizado. Eu bato bastante nessa tecla, porque é o documento, assim, que sem ele a gente não consegue fazer solicitação nenhuma do BPC. Então, é os dois requisitos que são necessários. E precisa ter uma renda mínima também, ou para o BPC, doutora? Não, tem que sim, tem que ter. Temos que ser de baixa renda, né? Quando eu falo em cadastro único, o que que eu. Deixa eu até explicar sempre para o pessoal que está nos assistindo entender. O cadastro único já é específico para aquelas pessoas de baixa renda. Ou seja, para poder já fazer esse cadastro,
tem que ser de baixa renda. Agora, para fazer o pedido do BPC, embora as pessoas também sejam de baixa renda, tá? Eles têm que se enquadrar naquele requisito ali da renda per capita, né? Que é de 1/4 do salário mínimo para os membros daquela família. Então, é necessário, sim, a renda se encaixar nesse requisito. E quais são as doenças que estão dando direito ao BPC para 2025? Então, você sabe, né, que não existe em si somente um rol taxativa que diga é somente tais e tais doenças. Não. Hoje em dia nós temos, na verdade, é um leque de doenças. É difícil de falar a doença que não lhe dá direito. E isso poucas pessoas sabem, têm conhecimento. As pessoas acham que são só determinadas doenças, porque é o que escuta-se muito falar. E na verdade, não. Na verdade, assim, eu gosto sempre de alertar quanto a isso, porque a doença pode ser qualquer doença. O que vai definir é se essa doença impede essa pessoa de trabalhar, né, a longo prazo. Mas eu sempre trago aqui alguns roles, até alguns que me procuram, que a gente anda fazendo os pedidos e que está tendo deferimento. Uma das doenças, assim, que está me chamando bastante atenção e que eu estou conseguindo, às vezes não na esfera administrativa, mas sim judicial até, é da diabetes mellitus, tá? Que é uma diabetes avançada, tá? Então não é a diabetes comum, aquela pessoa que vai ali fazer um exame de sangue e prova ali que tem 100, 110. Não. É aquela pessoa que usa vários tipos de medicamentos, que muitas vezes necessita fazer aplicação de insulina. Então, assim, para quem tem diabetes, as pessoas não sabem, não têm conhecimento. Há anos possuem essa doença e nunca procuraram direito, né? Segunda doença, assim, bastante procurada é a visão monocular. Então, assim, não necessariamente precisa ser cego, né, das duas visões, mas sim, basta uma visão, já se encaixa também para fazer a solicitação. A surdez também não necessita ser integral, pode ser parcial. Temos também o HIV, temos também o TDAH, temos também o autismo, o TOD, Parkinson, doença de Crohn é outra doença também que dá direito. Então, assim, ó, o rol de doenças é infinito. O que vai determinar realmente vai ser o laudo ali, né, o atestado, onde o médico vai dizer qual a doença que a pessoa tem com a CID certinho, dizendo que ele tem impedimento sim a longo prazo. Ok, doutora. E é necessário comprovação das despesas quando vai solicitar o BPC? Então, isso é sempre uma pergunta, né, que as pessoas têm muito receio, assim, ó. Então, o que que acontece, assim, ó? Principalmente quando ultrapassar aquele 1/4 do salário mínimo que eu disse anteriormente, sim, tem necessidade, sim, de comprovar essas despesas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ganha um pouquinho a mais do salário mínimo, mas as suas despesas praticamente comem ali 80, 70% do seu salário, sobrando só 30, 20% para sobrevivência, né? Que é despesas como medicamentos, consultas médicas, até mesmo às vezes viagem para tratamento, porque às vezes tem cidades pequenas que não possuem os médicos qualificados naquela determinada doença, então necessita viajar. Então, esse transporte, que muitas vezes não consegue pelo município, também deve ser comprovado, tá? E despesas básicas, com água, luz, até mesmo internet, gás, alimentação, se é uma alimentação especial, fralda, se é o caso da pessoa utilizar fraldas. Então, assim, ó, é importantíssimo sempre comprovar a renda que a pessoa tem e a despesa, para que eles consigam avaliar que o tanto que aquela pessoa ganha para o salário que tem realmente não dá conta de manter uma pessoa, né? Que aos olhos da lei é uma pessoa pobre, é uma pessoa vulnerável, então, que necessita, sim, desse benefício. Então, assim, principalmente nesses pontos, né? É importantíssimo, então, ter a comprovação, principalmente quando ultrapassa o valor que é exigido por lei. Isso, perfeito. Principalmente nestes casos. E, doutora, quando o assegurado é deficiente, como requerer esse benefício ou fazer a avaliação da deficiência, no caso? Como que funciona? Então, o primeiro passo, né, que nem eu já relatei, é procurar o médico, ter esse atestado, esse laudo ou exames que a pessoa possui, né, dessa doença.
o cadastro único e então fazer o pedido pelo meu INSS. Ali, então, é que vai ser agendado duas perícias muito importantes, que são elas, é quem vai definir, que vai qualificar essas pessoas, se possui ou não e se enquadram nas regras, tá? Então, sempre vai ter a perícia médica, que aí a pessoa vai ir até um perito do INSS e lá ele vai ser avaliado de acordo com o atestado, com os exames e com os laudos e com a perícia presencial, né? O bate-papo ali com o perito, tá? Também vai ser feito depois uma segunda perícia, às vezes é no mesmo dia, às vezes não, depende muito da agenda, né? Com a perícia social. E às vezes, pessoal, acontece muito assim, ó. A pessoa até ter uma doença, mas ela não ser assim tão gravosa quanto o seu estado de vulnerabilidade em relação à sociedade. Então, eu nunca descarto, nunca digo assim, ó, qual é a perícia mais importante. As pessoas tendem a achar que é a médica. Nem sempre. Nem sempre, porque o conjunto todo que é importante. Muito importante. Então, a perícia social, porque além dela fazer uma avaliação também ali da parte social, da vulnerabilidade, né? Da questão financeira do grupo familiar e desta pessoa, ela também avalia a questão da doença. Quanto na perícia médica, é somente a doença. Então, se eu já tive casos da perícia médica, por exemplo, não ter sido tão boa e a perícia social ser excelente, principalmente na justiça. E, doutora, Principalmente. o BPC ele chega a ser vitalício? Em regra, sim, tá? Desde que essa pessoa se enquadre em todo momento da sua vida nas regras da lei, que qual seja, possuir essa doença e se enquadrar ali no requisito de baixa renda, ou seja, ela tem que manter o seu cadastro único atualizado sempre enquanto estiver viva, por exemplo. Essa doença, se for uma doença assim que não tem alguma cura, digamos assim, ela vai receber sempre. Pode haver o corte, pode haver uma suspensão, pode, com certeza pode. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde, mas eu fiz um tratamento novo que chegou no mercado e eu melhorei. Eu vou lá no INSS e digo, olha, eu quero voltar a trabalhar, porque daqui a um pouco eu tenho uma proposta de emprego ali que eu vou ganhar 5 vezes mais do que um salário mínimo. Então, assim, a pessoa também ela pode abrir mão, assim como ela pode requerer o benefício, ela pode ir lá e dizer para o INSS, olha, eu não quero mais, a partir de agora eu já estou bem para trabalhar. Certo. E no caso de deficientes, então aí já fica provavelmente como vitalício, no caso, né? Se for uma deficiência, por exemplo, assim, ó, uma deficiência física, né? Que a pessoa não caminha, é acamada, é vitalício, desde que o responsável dessa pessoa terá que manter o cadastro único dela atualizado a cada 2 anos. Entendeu? Então, assim, ó, é Entendi. vitalício, mas eu não posso dizer para as pessoas que é vitalício assim de forma automática. Não, bem o inverso disso. Para ser vitalício, uma vez tu conseguindo o benefício, tu pode manter ele até o final dos teus dias, como se diz. Mas tu também vai ter que ter aquele cuidado em manter o teu cadastro único atualizado, se necessitar uma prova de vida. Então, assim, em regra, sim, mas pode não ser. E doutora, quando o BPC ele é indeferido, o que fazer nesses casos? Então, quando ele é indeferido pelo INSS, é como eu sempre digo, o primeiro passo, quando a gente tem um indeferimento, é aí que a gente vai começar a trabalhar. Por quê? Porque daí nós vamos então direto para a área jurídica. Então, a gente entra assim com uma ação judicial, tá? Ou tem casos que pessoas também entram com recurso no INSS. Tá? Então, assim, existem alguns pontos que deve ser bem estudado pelo profissional que está verificando este benefício. É necessário fazer toda uma análise ali do pedido, por que foi negado, qual o ponto que foi negado, porque ali no laudo, né, sai. E a partir deste conhecimento, o profissional que estiver atuando vai analisar qual é o melhor ponto, se é um recurso administrativo ou uma ação judicial. Eu, particularmente, do BPC, eu costumo sempre orientar a entrar na via judicial. Uma, porque eu, aqui na minha região, né, que é Rio Grande do Sul, então o TRF4, ele é muito ágil, tá? Na minha região. Eu sei que pode ter algumas regiões um pouco mais lento, né, que o judiciário todo é moroso, a gente sabe. Mas eu gosto de falar, assim, que aqui é rápido. Então, o pessoal aqui da minha região, eu procuro sempre judicializar, tá? Por quê? Porque ali também nós vamos passar
pelo um perito especialista. Quando a perícia é feita lá no INSS, é um clínico geral. Então, ele avalia o documento que foi levado ali, mas ele é um clínico geral. Ele não é especialista naquela doença. Então, quando vai para a justiça, eu consigo, por exemplo, uma pessoa que tenha depressão vai ser atendido por um psiquiatra, que quando foi no INSS era um médico generalista, tá? Quando chega lá uma pessoa que tem algum problema cardíaco, tá? Ele vai ser atendido agora por um profissional, um médico cardíaco ali, que ele vai poder avaliar exatamente se aquela situação dele é de uma cardiopatia grave ou não. Então, assim, na justiça a gente ainda tem mais esse plus, que nem eu digo, é poder ter um atendimento com especialista. E também é feita uma segunda perícia, que é a social. E essa perícia na justiça é feita na residência das pessoas. Então, às vezes, é como eu sempre digo, a primeira impressão é a que fica. Então, quando o perito vai lá na casa das pessoas, que normalmente chegam lá, são casas assim muito carentes, às vezes sem reboco, é chão de barro, acontece muito, ou vivem num local assim muito vulnerável, próximo a um lixão de lixo, né, que é aquele cheiro ruim, ou até perto de boca de fumo, como a gente chama, né, que é tráfico, que tem aquela briga entre os traficantes. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, vai para a via judicial, é refeito as perícias e aí vem o laudo de cada um. E muitas vezes o laudo médico vindo negativo, pela perícia social novamente, o benefício é concedido. Então, tem sim, ó, foi negado no INSS, existe ainda mecanismos de nós conseguirmos a possibilidade de ter a concessão desse benefício. E, assim, ó, 50% ou 50% ou até mais, é sempre judicial. E qual a importância de a pessoa que precisa do BPC fazer assessoria antes de dar a entrada juridicamente, para saber tudo certinho, as documentações? Eu gostaria que a doutora falasse qual a importância realmente, porque as pessoas acabam dando entrada e procurando assessoria jurídica depois. Então é importante sempre fazer Perfeito. ao contrário, e eu gostaria que a doutora falasse. Perfeito. Tu sabe que as pessoas têm costume mesmo até elas mesmas fazerem o pedido. E o que que acontece neste momento? Elas acabam perdendo tempo e perdendo dinheiro. Tá? Porque às vezes eles têm tudo, porém eles não sabem fazer o pedido da forma correta. Ou pior ainda, não sabem nem como suportarem uma perícia. Porque as pessoas acham que é só marcar a perícia e ir até o local e tá tudo certo. E infelizmente não é assim. Porque se tu quer realmente ganhar o benefício, tu tens que ir preparado. E nada, nem ninguém melhor do que um profissional que estudou ali há 5 anos numa faculdade, fez cursos, continua fazendo cursos, está aqui hoje debatendo, né, trazendo conteúdo. Então a gente é, está sempre assim em atualização e verificando ainda o que o INSS todos os dias muda, seja por um ofício, seja por uma normativa, até mesmo interna. Então, a procura de profissionais é assim, ó, é o primeiro passo. É extremamente importante. Extremamente. Eu não aconselho a ninguém fazer pedido sozinho. Eu não aconselho ninguém a fazer um pedido ou se orientar com pessoas que não possuem graduação, tá? Não tiro o mérito de ninguém, mas eu já tive vários casos, assim, ó, em outros tipos de benefícios também, que eu trabalho com qualquer outro tipo de benefício, né? Seja aposentadoria, auxílio incapacidade, acidentário, enfim, que as pessoas perderam mais de ano. Eu fiz um cálculo esses dias para um cliente meu. Ele perdeu mais de 300 mil reais. E tu perdeu porque tu foi mal orientado, tu não buscou uma orientação correta. Ele ficou apavorado, né? Consequentemente. E a gente fez o pedido, já deu certo, tá até recebendo, tá feliz a vida agora. Mas eu tive que mostrar para ele que a má orientação, um profissional que não está a par, que não está à frente do direito, à frente do que sai todos os dias em leis normativas, ofícios curriculares do INSS, com certeza quem mais perde não sou eu, não é a doutora aí do outro lado, é o segurado. Então, assim, ó, é para eles, entende? Não é nem para mim, é para eles. O meu papel eu faço, que é estudar, que é me qualificar, quer correr atrás, se tiver que ir 3 vezes no INSS com chuva, a gente vai. Então, o nosso trabalho, a gente está à disposição sempre. Mas depende muito do segurado, né?
Com certeza, doutora. E a gente vai para o quadro, então, perguntas e respostas dos internautas. Eu vou começar pela live. A Thalia, que está nos acompanhando, ela perguntou como fazer para ter um laudo do fonoaudiólogo, que já pediram 2 vezes e uma delas foi urgente, mas até agora não chamaram para fazer o acompanhamento. Então, eu acredito que a Thalia deve estar falando aí da questão do SUS, né, Thalia? Só me dá um ok. Infelizmente, a gente passa por essas atrocidades, que nem eu digo assim, diariamente, porque a gente sabe que o nosso sistema único de saúde é um sistema onde é muito assoberbado, existem inúmeros, inúmeros filas e filas de pessoas solicitando, né, um atendimento, necessitando de um laudo até mesmo por benefício, né? Eu sempre digo assim, ó, que neste caso, tu fez o que tu podia ter feito, tu pediu e está te aguardando. Se tu puder conversar com a secretária da saúde, né, explicar a tua situação para ela, explicar que é pro teu filho, conversa com ela, procura também, de repente, aí, assistente social da tua cidade. Pode ser que ela te encaminhe também para alguma outra cidade que eles têm correspondência para realizar uma consulta e conseguir o atestado, tá? Porque realmente essa questão é mais engessada porque se trata mais do município, do sistema único. Então, assim, ó, se o teu filho tem algum problema nesse sentido, tá falando aí com a fonoaudióloga, né, até para comprovar alguma coisa, não desiste, tá? Vai atrás, porque quando é ano eleitoral, eu sempre digo, eles batem na nossa porta. Então é agora também de tu ir lá solicitar uma ajuda pro teu município, tá? Eles têm que estar lá, eles têm que tentar te auxiliar da forma mais rápida e melhor possível. Ela mandou aqui que é para o filho dela e ele está com suspeita de autismo. É importante, assim, se tu conseguir, né? Ou até na escola, tu não tentou na escola pedir um parecer, de repente, às vezes é mais rápido tu conseguir o parecer da escola, que daí a própria escola vai dizer, né, ou qual é o comportamento dele, que ele aparenta, até porque a escola também tem psicóloga, tem psicopedagoga, então todos esses profissionais também podem atestar e se verificarem. Tá? E caso ainda tu achar que não tá satisfeita, eu te oriento de repente procurar uma ajuda de um profissional particular. Eu sei que é caro, tá? Mas às vezes vale a pena, né, tu investir no teu filho. Tu investe ali numa consulta, mas também depois você poder encaminhar o benefício que vai te trazer o retorno até mesmo para o tratamento dele. Porque hoje tu tá preocupado no diagnóstico, mas tu também já tem que pensar que se ele for autista, né, vai ser necessário sim um tratamento adequado com medicamentos, com multidisciplinares, né, profissionais. Então tudo isso com certeza teu filho vai necessitar. E a Jane está mandando boa noite, a Cláudia também está mandando boa noite. Boa noite, meninas. E Thalia mandou muito obrigado. E eu vou agora para as perguntas enviadas pela internet, no nosso suporte. Eu tenho a pergunta do Cláudio, que é de Lages, no Rio Grande do Sul. Ó, Ele mandou Cláudia. boa noite, doutora. É possível transformar o BPC em uma aposentadoria em caso de deficientes visuais? Cláudio, assim, ó, se tu já recebe o BPC, tu pode sim pagar INSS, tá? A lei diz que quem recebe o benefício pode pagar ali o INSS como baixa renda, tá? Agora, hoje em dia eu não me lembro, está em torno de 70 e poucos reais. Quando tu atingir o mínimo de contribuições que o INSS ali solicita, mais a idade, tu pode sim fazer o pedido de deficiência, de aposentadoria por deficiência, sem problema algum, tá? Ou ainda, se tu é rural, possui livro de guia ativo, né? Tu também, a partir do momento que tiver os 15 anos de livro e tiver a idade mínima para aposentadoria por deficiência, tu vai poder sim fazer o pedido e alterar o tipo do teu benefício. Mas não é automático, não é só porque eu tenho o BPC que lá no futuro ele vai ser modificar e vai se transformar numa aposentadoria. Não. Aposentadoria somente com pagamento para o INSS ou livro de guia ativo. Tá? O BPC, ele é um benefício assistencial que o governo dá para aquelas pessoas que possuem algum problema de saúde, né? Que deixa elas impedidas a longo prazo e que seja de baixa renda. E a gente vai então agora para a pergunta da Pamela. A Pamela é de Joinville, em Santa Catarina. Ela mandou boa noite, doutora. Estou acompanhando. Meu primo teve um AVC e recebe o BPC. Ele poderá receber esse benefício para o resto da vida, pois o AVC que ele sofreu é irreversível. Ah, perfeito, tudo bem? Obrigada pela pergunta.
Sim, neste caso, como tu mesmo já disseste, né, ele é irreversível, né, a questão da doença dele. Então ele vai receber assim de forma vitalício, desde que você mantenha, né, quem é o responsável dele, ele mantenha o cadastro único dele atualizado. Tá? Então é muito, muito importante cuidar o cadastro único, porque muitas vezes as pessoas não cuidam e aí passa 2 anos, não atualiza, e o que acontece? A primeira coisa é suspenso. Aí a gente vai ter que procurar um advogado para poder regularizar toda essa questão e começar a receber novamente. E a gente vai agora para a Samanta. Quem estiver acompanhando a live e quiser mandar sua pergunta, pode mandar que a doutora Daniela responde para vocês. A gente vai para a pergunta da Samanta, de Cascavel, no Paraná. Uma boa noite, doutora. Eu estou com um problema de saúde, tenho 54 anos, consegui o BPC, mas nunca contribuí. Eu gostaria de saber se eu posso pagar a contribuição com o valor do próprio BPC e qual seria no caso. Pode sim, né? Tu pode sim. Como tu já tem o BPC, tu tem o cadastro único atualizado. Então, tu vai fazer o pagamento por baixa renda. Tu compra um carnezinho em qualquer livraria, aqueles carnezinhos do INSS, tu solicita, vai até lá o INSS e pede para eles colocarem ali qual é o código de baixa renda, e aí tu começa a pagar mensalmente pelo código ali de baixa renda. Quando tu adquirires ali os 15 anos de contribuição, né, que eu acredito que vai ser o mínimo no teu caso, e tiver a idade, quando tu for te aposentar, já não sei se não vai estar os 65 anos, né? Porque a cada ano tá aumentando, eu acredito que seja 65 anos. Tu vai poder te aposentar. Aí tu vai encerrar o BPC e vai começar a receber a aposentadoria, sem problema nenhum. E a gente tem a pergunta aqui da Letícia, de São Paulo. A Letícia está mandando aqui, boa noite, doutora. Como faço para solicitar o BPC para o meu filho, que é autista, e até hoje busco conseguir um auxílio do governo e sempre dá indeferido? Letícia, né? Isso. Boa noite, Letícia. Obrigada pela tua pergunta. Letícia, assim, ó, primeiro ponto seria analisar o porquê que está sendo indeferido, tá? Por que que ocorre? Tu vai lá na perícia, tu faz uma perícia médica e uma perícia social. Nós temos que ver por quais dessas é que está sendo indeferido. A minha segunda pergunta, quem é que fez esse pedido? Foi tu mesma? Foi um profissional da área, né, da advocacia? Ou foi um outro, qualquer outra pessoa que não é da área do direito, como a gente se diz, porque isso tudo influencia. Vários pontos que eu teria que ter conhecimento do teu caso concreto para poder te dar uma resposta mais exata, mas eu vou te responder assim, ó. Se está dando indeferido, tá? Verifica as perícias e tu já chegou a entrar com um pedido judicial, porque na área judicial, é como eu expliquei, tu vai ter uma perícia com o profissional especialista para aquelas crianças do autismo. Tá? Quando tu vai lá no INSS, é um médico, um clínico geral, que ele não tem tanto conhecimento. Ou tem que verificar ainda se não é a questão da renda. Da renda. Então, assim, a perícia social, ela avalia não só a renda, ela avalia como tu vai vestida. Então, assim, ó, o que que tu disseste lá? Eles avaliam tudo. E isso tudo, o que que hoje, assim, eu faço até, doutora, assim, ó, eu trabalho pré. Eu não trabalho com pós-análise do INSS. Eu preparo os meus clientes. Então, todo cliente meu não vai lá desavisado, como a gente gosta de falar, né? Não tem nenhum desavisado lá no saguão do INSS que quando o perito chama que não sabe o que que tá fazendo lá. Não. Todo mundo que vai dos meus clientes fazerem perícia, eles sabem o que que estão indo fazer lá. Então, isso também é muito importante, tá, Letícia? Se tu até quiser, assim, ó, entrar em contato comigo para me avaliar pra ti, sem problema nenhum. Mas o primeiro ponto seria avaliar o porquê que tá sendo negado. E eu já te digo mais, eu acredito que tá aí, que é nas entrevistas com os peritos. E a gente vai para a pergunta, então, do Leandro, de Minas Gerais. Leandro é de Extrema. Ele mandou boa noite, doutora. É possível reativar o BPC que foi cancelado? É possível, sim. Tá? Se ele foi suspenso, que era o que eu tava dizendo, se ele foi suspenso, não sei ver qual o motivo. Foi suspenso, tem que ver o motivo que foi suspenso e lá regularizar. Ou eu ganhava o BPC e foi cortado. Realmente aconteceu algum aumento na minha renda lá. Alguém da minha família se aposentou. Então, o grupo meu familiar ali, que era eu e minha mãe, por exemplo, eu recebi um salário mínimo e ela se aposentou com um salário mínimo. É cortado automaticamente. Se isso ocorrer,
Liga o alerta, que nem eu digo. Tu pode sim entrar com uma ação judicial para comprovar que, se é o caso, né, mesmo havendo uma aposentadoria de um salário mínimo e o BPC de um salário mínimo, não tem porquê. Mas é muito comum o INSS cortar sim neste caso, tá? Por quê? As pessoas não sabem. Dentro de uma residência, pode haver até 3 ganhos de BPC. Pode ter um BPC e 2 aposentadoria, pode ter 2 PPC e uma aposentadoria, pode ter 2 PPC e uma pensão por morte, desde que esses 3 sejam no valor de um salário mínimo. Então, é normal, nestes casos, suspenderem, tá? Aí a pessoa tem que ir atrás, entrar com uma ação judicial para ter novamente o benefício concedido. Então, assim, se isso aconteceu contigo, não deixa, tá? Corre, vamos ver o que a gente pode ajudar nesse teu caso. Tá perdendo dinheiro. E a gente tem a pergunta aqui do Lucas. O Lucas é de São Paulo. Ele mandou: olá, doutora, uma boa noite. Eu sou PCD e recebo o BPC e sou inscrito no CadÚnico como unipessoal. Só que no aplicativo está com problema. Está apresentando, mandando eu apresentar uma defesa de irregularidade. Eu não sei nem o que é isso. A doutora poderia me esclarecer? Então, eu teria que ver o que é essa irregularidade. Qual é a irregularidade? Pode ser assim, que nem eu falei agora, eles fazem transmissões de dados com vários outros órgãos federais, né? Então tem que ver daqui a pouco se não é um endereço teu, que no cadastro tá um e hoje em dia tu se mudou e tá em outro local, em outra cidade. Então tem que ser feito essa análise ali correta, fazer a correção. Ou por qual irregularidade, o que aconteceu né, no meio do caminho. Então, o primeiro passo é ver ali qual é a irregularidade, tá? Isso tudo tem ali no meu INSS, aí entrar, ver o porquê, e aí, dependendo do que tiver ali, a gente entra com a ação, tá? Então, o primeiro passo é verificar o motivo pra gente poder agir. Mas é possível sim, tá? Não deixa assim. E a gente vai para a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Marina, de Minas Gerais. Ela é de Betim. E ela manda: boa noite, doutora. Eu cheguei a pagar o INSS por 8 anos e parei de pagar faz 4 anos. Me disseram que eu perdi esses direitos. Eu tenho 63 anos e eu gostaria de saber se eu posso requerer, então, um BPC, já que eu perdi esse direito, porque eu moro sozinha e estou desempregada. Então, primeiro ponto, vamos dividir essa pergunta. Sobre tu perder o que tu contribuiu. Não, jamais. O que tu contribuiu lá 8 anos, tu sempre vai ter os 8 anos de contribuição, tá? Por exemplo, se tu for se aposentar, aposentadoria, tu já tem 8 anos, falta então ali 7 no mínimo para 15, né? Tu teria que pagar mais 7 anos para ter 15 anos de contribuição. Então, os teus 8 anos nunca vão ser perdidos, vão estar lá. O que é diferente de eu dizer assim, se hoje tu tiver um problema de saúde, requerer, por exemplo, um auxílio doença, tu não vai conseguir, porque hoje tu não tem relação ativa com o INSS, tu não paga INSS, tá? Segundo ponto, tá com 63 anos, daqui a 2 anos vai fazer 65 anos. Pode requerer o LOAS, né, que é para aquelas pessoas idosas de 65 anos ou mais, também de baixa renda? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Porque os teus 8 anos vai continuar lá, tá? Para se somar algum outros anos que tu vier a pagar. No teu caso, fazendo um cálculo, é muito mais vantajoso tu aguardar esses 2 anos e fazer então ali de 65 anos mesmo. Porque senão tu vai ter que ainda pagar 7 anos. Vai levar aí, então, tu tá com 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 anos. Olha quanto tu vai perder 5 anos de estar recebendo aí um salário mínimo por mês durante 5 anos. Então, espera os seus 65 anos e faz o pedido do LOAS. Não esquece que tem que ter cadastro único. Se tu ou teu marido, se tu é casada, possui uma renda superior que não se enquadra no cadastro único, aí esquece, aí tu não vai conseguir. Mas se tu mora sozinha, é desempregada e não tem a renda, consegue sim o LOAS com 65 anos, sem problema nenhum. Ok, doutora. E a gente está quase chegando no final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para o pessoal segui-la nas redes sociais, pegar orientações, como pode estar fazendo.
Perfeito. Então, pessoal, o meu Instagram, né, é Daniela VAL, né, de Valezan, Val, Daniela Val, underline Castro, tá? E eu vou deixar aqui também, quem puder me seguir lá, que lá eu tô sempre também largando conteúdos diariamente, tá? Seja eles sobre o BPC ou até outras sobre previdenciário, tá? E também o meu telefone celular, eu gostaria de deixar aqui, se alguém ficou com alguma dúvida e gostaria também de entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo ali pelo WhatsApp, tá? O meu número então é 53999193113, tá? Quem necessitar tirar alguma dúvida, complementar aqui alguma dúvida que ficou, só entrar em contato. Ou aqui mesmo pelo Instagram que a gente vai batendo um papo, sim. O Instagram, então, é @Daniela. Val, underline Castro. Tá aí para vocês seguirem a doutora Daniela. E, doutora, faltou algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema que a gente deixou de falar aqui durante a entrevista? Então, eu vou falar um pouquinho aqui só do LOAS, né? Que eu acabei não falando muito, né? Foquei mais no BPC, mas é importante as pessoas saberem que o LOAS também, né? É dedicado àquelas pessoas que possuem 65 anos ou mais, né? Que hoje não trabalham, não possuem nenhuma renda fixa, que também se enquadram como baixa renda, ou seja, é necessário ter o cadastro único, a inscrição no cadastro único, sabe? Ah, doutora, onde é que é feito esse cadastro único? É no CRAS das suas cidades, nos seus municípios. Procurem o CRAS, que lá eles vão te orientar qual é a documentação necessária e vão encaminhar para ti, tá? Assim que feito 65 anos ou mais, a gente encaminha também o pedido ali, se encaixando, já tem o seu benefício. Tá? Então eu acho que era isso mesmo, assim, doutora, porque acho que a gente trouxe bastante tema, assim, bastante informação, né, importantíssima, né? Relatar para as pessoas, ligar o alerta, assim, que não existe doenças rol de doenças, não existe doenças tipificadas, existe vários tipos de doença, qualquer doença, desde que a gente verifique que é uma doença grave e que impeça essa pessoa de trabalhar. Então, assim, se é este o caso, né? E quando eu digo pessoa, eu digo para aqueles maiores de 18 anos, porque a gente sabe que crianças também têm esse direito, tá? Outro ponto muito importante, quando se trata de criança, aconteceu também aqui numa cidade vizinha onde eu atendo também, tá? Eu atendo, a gente tem escritório aqui em 4 municípios, e numa cidade vizinha aqui minha, uma mãe me procurou, aonde ela foi orientada que ela não iria poder encaminhar o benefício, porque o filho dela, de 5, 6 anos, por aí, não possuía identidade. Então, tu veja, assim, que é uma informação totalmente errada. Essa mãe iria deixar de solicitar o benefício porque teve essa informação equivocada. E aí ela me procurou me questionando se realmente era isso, que ela estava apavorada e tudo mais. E eu conversei com ela, expliquei, não é bem assim. Pode, sim, sem problema nenhum, com a tua certidão de nascimento. Então, pessoal, assim, ó, eu ressalto aqui, ó, procurem sim um profissional qualificado da área do direito para dar informações corretas, tá? Não fiquem com a primeira informação de um terceiro que às vezes acha que entende, ou não é nem por maldade, mas às vezes não está atualizado e acaba dando uma informação que vai prejudicar você, segurado, você que necessita dessa assistência. Com certeza, e por isso que a gente sempre faz a pergunta qual a importância, né, de procurar assessoria jurídica, porque todo ano muda, seja da Previdência, seja da área civil, da área penal, então é importantíssima a procura da assessoria jurídica de um profissional para qualquer caso que a pessoa possa vir a ter, né, doutora? Sim, com certeza, assim. Agora mesmo aí tá sendo lançado, né? Tá em discussão, na verdade, lá o projeto de lei do novo Código Civil, que nem eu digo, porque vai ser alterado ali mais de 1.000 artigos do Código Civil, então tu vê que vai ter uma alteração bem significativa, sim, para nós, né? E a gente também trabalha na área civil, trabalhista, criminal, previdenciário, e a gente tão quão sabe, assim, como essas alterações é do dia para noite.
E como a gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, a informação, né? Esse bate-papo que eu sempre digo, é a informação dentro da casa das pessoas, podendo possuir este conhecimento de forma gratuita, né? Dentro da sua casa. Hoje, doutora, aqui tá uma chuvarada, né? Rio Grande do Sul, essas últimas semanas, agora chegou inverno, como a gente diz. Então, assim, poder ter este contato dentro da sua casa, com todos esses conhecimentos profissionais maravilhosos que vocês trazem aqui para debater, com certeza não tenho, acho que, palavras para agradecer, né? Com certeza. E, doutora Daniela, eu vou para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? Então, o direito, assim, para mim, ele é o elo que eu consigo juntar entre a justiça e a sociedade. É a forma do que realmente a gente consegue fazer com que essas pessoas, principalmente na área previdenciária, que são pessoas sempre do BPC, né, que são pessoas sempre assim muito carentes, humildes, de extrema vulnerabilidade, que necessitam ser ouvidas, a gente consegue fazer essa conexão. Então, o direito, para mim, ele vai muito mais do que uma profissão, né? Ele vai até mesmo assim com uma missão de vida, em poder ajudar, em poder acolher, em poder abraçar essas pessoas. Então, eu tenho, assim, plena satisfação em poder falar sobre isso e poder atuar graças ao direito em poder ajudar essas pessoas. Então, é sendo o elo entre a justiça e a sociedade. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos, sempre levando informação, tirando as dúvidas dos internautas, porque é muito importante a gente levar o conhecimento e a informação para as pessoas que necessitam. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, poder estar aqui também dialogando, trazendo conhecimento, podendo ter trocas de ideias, podendo sanar algumas dúvidas de algumas pessoas que mandaram. Então, quer dizer que eu fico muito agradecida, muito honrada por esta noite poder estar aqui conversando contigo. O prazer foi meu de estar aqui hoje na entrevista com a doutora Daniela Castro. Para vocês que quiserem o contato, pode entrar em contato com os espaços jurídicos, que nós passamos o contato da dona Daniela Castro, porque ela também faz parte dos espaços jurídicos. Eu vou ficando por aqui com o programa Bate-Papo Legal, agradecendo a audiência de todos que participaram, que enviaram suas perguntas e que acompanharam a live até agora essa noite. Obrigada a todos e uma boa noite, doutora. Obrigada. Boa noite a todos que participaram. Tchau, tchau. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.